E qual seria o objetivo maior desse direito fundamental ao emprego, né? O que ele pretende alcançar? Alcançar a dignidade da pessoa humana em como também é um objetivo geral de todo o Estado constitucional brasileiro, né? Todos os valores constitucionais eles seguem para essa preservação, para esse alcance da dignidade da pessoa humana. E foi com esse intuito que nós construímos. Bem, o direito fundamental ao trabalho, em sua concretização por meio do emprego, alcança esse objetivo, qual seja, o de viabilizar uma existência digna, inclusive dessa forma que está o artigo 170 da Constituição, determinando, né, de forma extremamente ligada ao princípio da valorização do trabalho humano. E nessa perspectiva foi desenvolvido como o direito fundamental ao emprego, né, sendo uma forma imediata de exteriorização do direito ao trabalho, e surgindo, portanto, a necessidade de uma tutela constitucional, determinar que ele também é um direito fundamental, o direito ao emprego. Então, foi essa a perspectiva. E aí as questões vão surgindo durante o estudo. E qual é o conteúdo do direito fundamental ao emprego? É o direito à conexão ao emprego. Aqui não foi proposto que o Estado deve fornecer emprego a todas as pessoas de modo algum, mas sim que o cidadão ele tem direito a se conectar com o emprego. Se conectar em que perspectiva? Através do acesso ao emprego e por meio da manutenção no emprego. Essa é a perspectiva do direito fundamental ao emprego. Ter acesso, né, e ser mantido. Com isso, nós desenvolvemos a questão da titularidade, onde nós temos os sujeitos, como toda e qualquer pessoa que pode exercer um trabalho, né, no âmbito subordinado, porque nós sabemos que existe essa diferença, né? Todo emprego é trabalho, mas nem todo trabalho é emprego. E os destinatários. Os destinatários, nesse caso, do direito fundamental ao emprego, seria o próprio Estado, o empregador, né? E todo aquele que, de alguma maneira, disponha da mão de obra de outrem, como, por exemplo, as fornecedoras de serviço. Bem, um outro passo que foi dado foi a determinação dessa multifuncionalidade que tem o direito fundamental ao emprego, né? Ou seja, várias perspectivas, várias funções que detém esse emprego. Mas sempre com uma finalidade, qual seja, trazer segurança jurídica à relação de emprego, né? Tão ameaçada, abrindo pequeno parênteses, tão ameaçada com a reforma trabalhista. Mas, enfim. Propiciando o quê? A realização da prestação de serviço, primeiro de forma digna, né? E sempre com o fito de implementação do emprego, que é exatamente o viés do acesso, e a sua continuidade, que é o viés da manutenção. Né? Então, foi a multifuncionalidade nessa perspectiva. Com isso, eu analisei as constituições de alguns países, né? Historicamente, a Constituição do México, a Constituição da Alemanha, porque originalmente são as constituições que nos remetem aos direitos de segunda dimensão, em primeira análise no mundo, e posteriormente eu analisei também as constituições de Portugal, da Espanha e da França, né, onde nós temos, inclusive, a perspectiva do acesso ao emprego. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que na Espanha e na França nós temos que a dispensa sem justa causa é o empregado que solicita, não o patrão, como é aqui no nosso sistema brasileiro. Foi exposto isso durante o trabalho. Bem, o terceiro capítulo, e aí eu acho não, é o coração do trabalho, né? É onde nós estamos colocando aí a questão da concretização do direito fundamental ao emprego, né? Porque não adianta falarmos como uma norma programática, senão a gente não colocar em prática. E é exatamente essa perspectiva de concretização.
retirar do dever ser para o mundo do ser. Isso, efetivamente, é concretizar, tornar real algo, né? No mundo fenomênico. Bem, para tanto, construímos aí os pressupostos teóricos para a concretização de um direito fundamental. Ou seja, nós temos que ter 3 parâmetros. Tá? Primeiro, que para eu concretizar um direito fundamental, é necessário que esse direito fundamental, sendo ele, né, na concretização, sejam normas de conduta, e assim o são. Os direitos fundamentais são normas de conduta. Por quê? Porque a norma constitucional, ela regula um modelo de conduta esperada em sociedade. É isso que a Constituição prega, o que deverá ser feito em sociedade, né? Depois que ele tem aplicabilidade imediata, né? Os direitos fundamentais têm esse poder, né? E aqui eu abri a questão da aplicabilidade imediata e falei um pouquinho da eficácia vertical e da eficácia horizontal. Me detive mais na eficácia horizontal. Por quê? Porque na eficácia vertical é muito nítido que o Estado tem o dever de promover o direito fundamental, né? E o grande debate é numa horizontalidade de uma relação jurídica, será que o sujeito, o indivíduo, ele também tem esse dever quando está dentro da relação jurídica? E por que vem essa dúvida? Porque existem conflitos de interesses. Ambos são detentores de direitos fundamentais. Tanto aquele que aguarda o acesso ao emprego, que aguarda a manutenção, como aquele que detém o poder, que seria o empregador ou o tomador de serviço, né? E aí, como eu falei, eu me detive mais na questão da eficácia horizontal, onde eu desenvolvi as 5 teorias sobre a eficácia horizontal, chamando a atenção aqui para um outro achado, que foi a teoria da eficácia diagonal, né, desenvolvida na Espanha. Muito peculiar e muito adequada para a relação jurídica de emprego, onde subsiste uma diferenciação econômica entre os sujeitos dessa relação. Bem, um outro fato também foi analisado foi a questão dos meios de concretização do direito fundamental ao emprego, né? Como eu coloquei agora há pouco, a questão da eficácia vertical é muito nítida por conta do Estado ter aí o dever de promover os direitos fundamentais, de promoção. E sendo o direito fundamental ao emprego um direito social, portanto de segunda dimensão, né, a sua concretização demandaria exatamente ou a abstenção de ações que possam violar esse valor do emprego, né, ou ações positivas que atendam à necessidade dos indivíduos, que é exatamente a criação de novos postos de emprego. Tá? Bem, numa das partes do trabalho, foi colocado que a concretização do direito fundamental ao emprego abrange tanto conseguir o emprego, e aí, nesse aspecto, nós estamos, né, na seara da subjetividade do indivíduo, do empregado, no caso, e também um direito de não ser injustamente privado do trabalho. E aí vem a questão da não discriminação ou discriminação positiva, porque nós temos esses 2 aspectos no trabalho. É necessário realizar uma discriminação positiva para que a gente também tenha uma certa igualdade de condições. Em alguns momentos, não é possível a discriminação de âmbito negativo, com o óbice, né, com o objetivo de afastar o acesso ao trabalho, o acesso ao emprego, melhor dizendo. Bem, aí nesse aspecto eu subdividi e falei das formas de concretização de acesso e das formas de concretização de manutenção no emprego. Formas de concretização de acesso. Nós temos aí
por exemplo, normas jurídicas que possam estimular a inserção do trabalhador no emprego, normas que possam obstaculizar a discriminação negativa, né? E a regulamentação dessas normas, como, por exemplo, a redução de jornada de trabalho, né? Na busca de criar novos turnos. Então, de repente, se for diminuída a jornada, vão ser criados vários turnos, e aí mais gente poderá ser contratada, né? A restrição do plurimprego, né? Que existe no serviço público, mas não existe na esfera seletista. Então, poderia ser pensado uma forma de restringir o plurimprego, onde a pessoa poderia, de algum modo, ter acesso apenas à quantidade de números de emprego, propiciando que outros, né, também tivessem acesso. Também as formas de realização de trabalho à distância. Nós tivemos agora há pouco na nossa legislação a regulamentação do teletrabalho, né, bem interessante, expandir a expansão disso, portanto, para se ter acesso. Tá? E aí, com isso, claro, propiciando a geração de mais possibilidades de acesso ao emprego. Depois eu falei um pouquinho sobre a manutenção no emprego. Né? Como se pode concretizar a manutenção do emprego. Só lembrando que acesso ao emprego e manutenção do emprego, né, servem de base para o direito fundamental ao emprego, né, no intuito de concretizar. Bem, a manutenção no emprego, ela se materializa por meio de normas de iniciativa do empregador, muitas vezes, né, de forma a limitar as formas de rescisão do contrato de trabalho, né, que eu gosto de chamar de contrato de emprego, não contrato de trabalho. Então, estabelecimento de normas com a finalidade de restrição dessa rescisão do contrato de trabalho, além daquelas que normalmente nós já temos. A exemplo do que existe, por exemplo, na Espanha e nos países europeus, Espanha e França em especial. A não regulamentação por legislação ordinária de um dispositivo constitucional que venha a determinar isso, né, que venha a não macular o direito fundamental ao emprego, poderá aí facilitar o não despedimento, né, da relação jurídica. Né? Bem, uma outra questão que eu levantei para a manutenção do emprego, manutenção no emprego, a necessidade de diminuição de custos, né? E aí já pelo olhar do empregador, dos custos, sempre aliada a essa questão da deslocalização do trabalho. Isso é algo natural, né, nos mundos de hoje, diminuição de custos e aumento da produtividade, tá? Que reflete muito bem aspectos da flexibilização do contrato de trabalho. A sugestão ou a proposta foi a determinação de contratos de trabalho por tempo determinado, de forma mais expansiva, o teletrabalho que se tornou uma realidade no nosso sistema, né? E o contrato de trabalho intermitente. Aí eu desenvolvi alguns aspectos a respeito desses 3 tipos de contrato. No momento último do capítulo 3, eu falei um pouquinho sobre os instrumentos para a concretização do direito fundamental ao emprego. Né? Por quê? Porque nós temos que ter esse direito no aspecto constitucional para que ele seja fundamental, e aí foi desenvolvido toda a dissertação isso. Nós temos as consequências dele, né, ou prerrogativas, vamos dizer assim, consequências não prerrogativas, que são exatamente o acesso e a manutenção. Agora nós precisamos colocar isso na realidade. Por meio de quê? De alguns que eu vou chamar de instrumentos. Né? E aí, nos instrumentos, eu elenquei uma série de instrumentos e discorri sobre vários exemplos. Coloquei a legislação infraconstitucional,
políticas públicas, e já temos diversas, né? Seria o caso de dar continuidade a essas políticas públicas, como, por exemplo, o projeto, coloquei uma série de projetos dentro do trabalho. As normas internacionais, notadamente aquelas elencadas pela OIT, né, que já tem essa perspectiva, a exemplo disso, Better Work, que a OIT já desenvolve há algum tempo. Demonstrei que o judiciário também é um instrumento de concretização do direito fundamental ao emprego, né? Demonstrei através de uma jurisprudência, só falando rapidamente da jurisprudência, que é bem interessante, uma questão do contratos de motoristas, né, de transportadoras, que tinham seu acesso negado ao emprego porque o nome deles constava no SPC e Serasa, né? Então, a Corte Superior do Trabalho, ela anulou né, invalidou todos os atos de não contratação e determinou que a empresa não o fizesse mais, né? Não tivesse isso como requisito para o acesso ao emprego. Tá? Depois eu coloquei as normas coletivas, e aí eu fiz um conjunto, normas coletivas, contratuais e regulamentares, que também podem propiciar o acesso e a manutenção no emprego, e não poderia ficar de fora aí os atos de fiscalização administrativos, que são realizados por meio tanto do Ministério do Trabalho, né, por seus auditores fiscais, como também pelo Ministério Público do Trabalho, quando da realização dos termos de ajuste de conduta, né? Eles também, de alguma maneira, propiciam o acesso e a manutenção no emprego. E aí vem o capítulo 4, a seção 4, onde eu abordo a parte final aqui do título da dissertação, em face da globalização, né? Como concretizar a concretização do direito fundamental ao emprego em face da globalização. Primeiro eu discorri sobre os aspectos da globalização, o que se entender como globalização, né? E esse termo, ele incorpora um conjunto de atividades, dentre elas a economia de escala, os processos de integração do mercado mundial e a hegemonia na internet. Hoje não é possível falar sobre globalização sem se remeter à questão da internet. Bem, isso é muito perceptível no mundo do trabalho em relação ao emprego, com a transregionalização das atividades produtivas, né? Nós temos aí produtos que são pensados em um local e fabricados em outro. Então, essa interligação, essa integração traduz o mercado globalizado. Bem, para falar sobre a questão da concretização do direito fundamental ao emprego em face da globalização, eu elegi 2 parâmetros. Como o emprego ele se conduz diante das crises econômicas, né? E quais as interferências dos avanços tecnológicos sobre as relações de emprego. Então, foram esses 2 pressupostos, né, da globalização que eu extraí para poder desenvolver essa parte do trabalho. Quando se fala na questão da crise econômica, né, os efeitos da economia globalizada sobre a estruturação do emprego, e aí não pode se passar sobre a perspectiva da crise econômica, eu analisei a crise econômica de 2008, que teve origem nos Estados Unidos, e a crise econômica de 2011, que teve como ponto fixo a Europa, né? E aí discorri um pouco sobre cada uma delas e como isso iria interferir na questão do trabalho. Um aspecto importante que é levantado tanto na crise
numa crise, a crise de 2008 quanto 2011, é a questão da flexibilização, né? E isso também vai se refletir quando da interferência dos avanços tecnológicos no mundo do emprego, né? Então, a flexibilização, ela foi um aspecto que foi bem discutido, eu coloquei bastante em várias passagens do trabalho. Bem, a flexibilização ela vem com uma perspectiva de tornar adaptável as novas situações globalizadas à rigidez do direito do trabalho, né? Então, é com essa perspectiva de tornar maleável essa relação jurídica que é rígida, né? Tendo em vista a proteção dada ao empregado. E dos efeitos da flexibilização, né, foi a adoção de políticas neoliberais, né, como também o Brasil passou e passa por isso. Tá? Bem, crises econômicas. Né? Eu não vou adentrar muito na questão das crises econômicas, mas em si, levantei só essas duas, mas o que são essas crises? São aqueles períodos de declínio dos ciclos econômicos que são próprios do sistema capitalista. Né? Nós não temos um ponto linear, uma linha linear. Sempre existem curvas no sistema capitalista e esses pontos que estão em depressão são exatamente os períodos de crise econômica. Bem, no segundo momento da seção 4, eu falei um pouquinho sobre as interferências dos avanços tecnológicos na perspectiva da relação de emprego. Né? Como é que isso vem a modificar a organização do emprego? Bem, mais uma vez a questão da flexibilização organizacional e contratual. Né? A flexibilização reflete na utilização da tecnologia. E aqui eu me pautei em alguns autores, mas de forma especial Belin, que ele coloca mais ou menos uma perspectiva positiva, né? Que as novas tecnologias elas vêm a liberar o trabalhador de alguma forma, lhes dando uma maior liberdade. E não deixa de ser, se a gente pensar na perspectiva do teletrabalho, né? Onde se tem aí a possibilidade de transitar em qualquer lugar do mundo e ainda assim estar realizando o trabalho. Né? É certo também que a tecnologia ela traz novas modalidades de estruturação e realização do trabalho. Né? A descentralização dos polos de produção, como eu já havia falado, notadamente quando se pensa em indústria automobilística, indústria têxtil, é muito comum isso, né? A descentralização dos polos. Tá? A utilização de contratos atípicos para a realização do trabalho, né? O trabalho intermitente, o contrato de trabalho intermitente e o teletrabalho. E aí Belin diz que o mundo está ficando menor com a utilização da tecnologia na relação jurídica de emprego. Né? Porque eu posso realizar o que eu fazia antes, mas a grandes distâncias, mas o mundo não é um empecilho para isso. Bem, quais são as consequências disso? Né? Quais são as consequências, efetivamente, da utilização dessas tecnologias? Tá? O grande propósito do empresário é aumentar a produtividade. Né? Sempre existiu isso. E o empregado ter o seu emprego, ter acesso e continuar nele. Então, o que é que nós temos aí? E aí talvez seja o primeiro grande desafio, manter um certo equilíbrio entre os dois interesses, tanto do patrão quanto do empregado. A meu ver, até então se pensa em uma relação jurídica de divergência, né? de não um não aceita o que o outro realiza. Mas eu consigo ver que, na verdade, a relação tem que ser de harmonia, né? E não de contrariedade. E aí vem a última parte do trabalho,
que seriam os desafios para a concretização do direito fundamental ao emprego em face desse mundo globalizado. Para falar um pouquinho disso, eu discorri sobre a teoria, de forma tímida ainda, claro, a teoria dos jogos, deixando claro que a teoria dos jogos no seu aspecto qualitativo, não no seu aspecto quantitativo, né? Até coloquei que seria um desafio bem interessante, mas que nesse momento não era pertinente. No aspecto qualitativo de quê? Né? Em que perspectiva? Na perspectiva de que, na teoria dos jogos, os jogadores, né, que são, no caso, fazendo analogia, são os sujeitos da relação jurídica, eles buscam um ponto ótimo, mas um ponto ótimo para quem? Para os dois. Não apenas para uma das partes, para os dois. E é para refletir exatamente o meu pensamento anterior, de que na relação de emprego, nós devemos ter uma harmonização e não uma contrariedade de interesses, né? Bem, na teoria dos jogos se falam em jogadores. Aqui eu vou fazer uma analogia em que esses jogadores, nós temos na verdade 3 jogadores. Nós temos o Estado, nós temos o empregador e nós temos o trabalhador, né? O interesse do Estado e do empregado são o de acesso e de manutenção no emprego. O do Estado para efetivar e concretizar o direito fundamental, que é um dos seus deveres, essa concretização, né, de proteger o direito fundamental, e do empregado porque ele quer subsistir, ele e sua família. Né? Então, o interesse de um e de outro, né, seria o de acesso e de manutenção. No caso do empregador, né, ele tem interesse também na manutenção do emprego, por mais que pareça contraditório o que eu digo. Por que isso? Porque é a partir da exploração da mão de obra, e aqui não quero me fazer entender que exploração não de forma, né, mas a forma capitalista, da mais-valia, falamos em exploração. A exploração da mão de obra é que ele vai obter o lucro. Então, se ele não tiver empregado, e um empregado que realize o que ele quer, ele não vai obter o lucro. Então, ele também tem interesse na manutenção desses empregados. Tá? Mas, claro, e na manutenção a baixo custo, que é o grande interesse dele. Também não vou pensar no mundo colorido, não dá para ser, né, tudo maravilhoso. Mas ele sempre quer ter empregados, mas a baixo custo, para obter maiores lucros. Como fazer isso? Através da cooperação. Através da cooperação. Buscando de forma coletiva um resultado ótimo, um ponto ótimo. Né? Por isso que eu utilizei a questão da teoria dos jogos. Mas, passando isso, né, que a teoria dos jogos foi apenas um... Noni, deixa eu só te interromper, já fazem mais de 30 minutos. Já tô no encerramento. Suas proposições finais. Sim, já estou nas proposições. Aí, ao final, depois, né, de desenvolver o direito fundamental ao emprego, a sua concretização e os aspectos da globalização, e para dar efetividade a essas ações, né, a concretização do direito fundamental ao emprego, coloquei aí no trabalho, foi colocado no trabalho algumas sugestões, como o professor Rafael acabou de falar. Primeira sugestão, a capacitação dos empregados, objetivando o domínio das novas tecnologias, né, porque é necessário uma mão de obra especializada e treinada. A regulamentação de normas internacionais que mantenham o mínimo de direitos trabalhistas, e aí a sugestão é que, por meio dos grupos, dos blocos econômicos, como, por exemplo, NAFTA, né, a própria União Europeia, que é política e econômica, sejam determinadas normas trabalhistas mínimas, uniformes para todos os estados participantes, a realização de ações estatais por meio das políticas públicas preventivas de não discriminação, mas também repressivas de discriminação negativa, a disseminação de um mercado econômico consciente, né? A professora estava acabando de falar sobre a questão da utilização do meio ambiente conscientemente, né, da energia, vinda através do lixo, é mais ou menos isso. Mercado econômico consciente, onde eu só vou adquirir, onde pelo menos
o consumidor adquira produtos onde se saiba como é que é feita a produção, se não é utilizado mão de obra escrava, mão de obra análoga à escrava, mão de obra infantil, seria mais ou menos nessa perspectiva, o mercado econômico consciente, e aí se precisaria de uma mídia, né, para isso. E, por fim, a desregulamentação trabalhista de forma setorizada. E essa ideia eu pensei por meio de um artigo que me foi apresentado do professor Anil Verma, onde ele fala sobre a questão da desregulamentação. Ele não utiliza o termo setorizado, mas eu batizei aqui como a desregulamentação trabalhista setorizada, né? E, por fim, a conclusão é que os direitos fundamentais, em especial de natureza social, e o emprego, como direito fundamental que ele serve, né, serve para a consolidação de um Estado democrático e ele deve ser respeitado, né, com veemência, e quaisquer propostas que coloquem a busca ou a manutenção do emprego, manutenção do lucro, perdão, à frente da dignidade da pessoa humana, que é o grande propósito de se conseguir um emprego, né? Esses atos, eles têm que, na verdade, viabilizar o acesso e a sua manutenção com esse objetivo de preservar a dignidade. Obrigada pela atenção. Feito a apresentação da dissertação pela Dione, eu passo a palavra, então, para a nossa professora convidada, a doutora Raquel Machado, para as suas considerações. Alô, tá? Dá para ouvir, né? Sim. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de dizer do meu prazer de estar aqui, Johnny. Não só pelo interesse que eu tenho no tema do seu trabalho, foi um prazer ler o seu trabalho, mas pela alegria de estar... Alô? Esse dá para ouvir melhor, talvez? Melhor, está mais alto. A minha alegria de estar na Unifor e, sobretudo, na companhia do professor Rafael e da professora Ana Virginia. Então, é uma alegria realmente para mim estar na companhia deles, porque eu os admiro, mas, sobretudo, porque, além de grandes profissionais, eles são humanos e companhias muito agradáveis. Bem, Johnny, o seu trabalho está muito bom, ele está muito bem organizado, muito lógico, muito bem estruturado. Você e o seu orientador estão de parabéns. Como eu disse, eu tive um grande prazer em ler, é um tema muito atual. Mas nosso papel aqui não é só tecer elogios ao seu trabalho. Pelo contrário, a academia vive e se engrandece de críticas. Eu acho que é uma grande oportunidade para o engrandecimento através da crítica. E essa crítica é muito importante, sobretudo nas ciências sociais, porque nas demais ciências, por exemplo, eu sempre brinco com os meus alunos. Um médico, quando ele está estudando uma doença no laboratório, ele tem inimigos naturais. Quando nós fazemos uma tese jurídica, nós desenvolvemos muitas ideias e o nosso inimigo são os nossos ouvintes e a realidade que, às vezes, retarda a viabilidade do que nós estamos discutindo. Então, é muito importante ouvir as críticas ou ouvir outras vozes como forma de aprofundar as reflexões do seu trabalho. O seu trabalho é sobre a concretização do direito fundamental ao emprego em face da globalização. Ele está muito bom, como eu disse, do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, eu tenho apenas uma observação para fazer. É que é importante você deixar mais claro na sua introdução as hipóteses do trabalho de uma forma que isso seja revelado como um questionamento. Porque logo no início parece que você já tem certeza sobre o que você vai defender. E isso retira um pouco da cientificidade do que você está escrevendo. E a parte introdutória, em que você fala dos direitos fundamentais e direitos humanos, talvez você possa tornar mais útil para o seu trabalho se você abordar de uma maneira menos teórica, menos genérica e mais específica para o seu trabalho. Porque sempre que uma parte de um trabalho serve para qualquer trabalho, ela perde um pouco da utilidade para aquele trabalho, certo? Então, é uma parte muito interessante, está muito bem escrita, mas ela poderia ser utilizada em outro trabalho que não o seu, em outro trabalho jurídico. Talvez fosse o caso de você referir mais vezes o emprego nessa parte introdutória.
Considerando ainda o emprego, considerando essa relação tão importante que você faz entre trabalho, emprego e direito fundamental, e, sobretudo, dignidade humana, considerando a nova feição que nós temos das relações de trabalho e de emprego no mundo, e como eu acho que elas serão no futuro, sobretudo, é muito importante você considerar não propriamente o emprego ou o trabalho para atrelar a dignidade, mas a ocupação. Porque, da forma como está, parece muito que só aquele que tem um trabalho, só aquele que tem um emprego é digno, tem dignidade. E eu estou dizendo isso para você, ainda bem que eu pude participar da sua banca, porque eu sempre fui muito criticada. Eu sou chamada de calvinista pelos meus amigos, porque eu valorizo muito quem trabalha e eu valorizo muito o emprego e eu valorizo muito. Você vai ter uma visão, às vezes, workaholic da vida. E muitas pessoas dizem que eu sou desumana com essa minha visão. E eu sou desumana por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo de pessoas sem trabalho, sem emprego e provavelmente não, elas não terão emprego. Elas não terão emprego, elas não terão trabalho. E nós precisamos dar uma visão digna a essas pessoas que não têm trabalho, não têm emprego e relacionar nesse cenário a dignidade humana, certo? É muito importante. Eu entendi que você quis dizer que aquele que quer trabalhar deve ter direito de trabalhar. Que aquele que quer trabalhar, aquele que quer ter um emprego deve ter o direito a ter um emprego e que isso dignifica a pessoa. Mas é importante também, nesse cenário da dignidade, considerar quem não pode ter emprego e quem não terá. Um outro ponto do seu trabalho, que eu acho que é muito relevante considerar, é que quando você fala da manutenção do emprego, é importante não tratar necessariamente a manutenção de uma maneira tão técnica, mas considerando o bem-estar no trabalho. Quando você fala da manutenção do emprego, é importante considerar as condições de trabalho em que aquele emprego será mantido. Porque não é qualquer manutenção. Você ser mantido no emprego, sendo que para ser mantido no emprego você se sujeita a tantas mudanças ou alterações ou a um ambiente tão hostil, viola muito mais a dignidade do que simplesmente sair do emprego. Então é importante atrelar bem-estar, sustentabilidade com manutenção do emprego. Na verdade, eu acho que hoje não temos como analisar relação de emprego e relação de trabalho sem considerar a sustentabilidade, sem considerar o bem-estar. E nesse ponto aí, tem relação também com o que eu disse ao início, sempre que você falar do direito ao trabalho, do direito ao emprego, é importante você referir também o direito ao lazer. O direito ao lazer como sendo até um aspecto do direito à qualidade do trabalho, como sendo algo que deve ser ofertado pelo empregador e pelo Estado. Sobretudo no mundo globalizado, sobretudo no mundo com muita tecnologia, porque o que a tecnologia vai ofertar mais é tempo. E o que é que nós vamos fazer com o tempo? Se nesse cenário de muito tempo, se nesse cenário globalizado, o nosso foco for eu preciso ter um emprego a qualquer custo, eu preciso estar ocupado a qualquer custo, as pessoas não vão saber o que fazer com o tempo. Porque simplesmente nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos o mesmo resultado em pouco tempo, exatamente porque a tecnologia nos ajuda. Então, é preciso considerar, sobretudo partindo do pressuposto que você partiu da dignidade humana, certo? Agora, já chego na parte final do seu trabalho, quando você trata da teoria dos jogos. É muito importante você criar um tópico especial para a teoria dos jogos, porque ele desempenha um papel relevante na sua argumentação. E ele está apenas referindo, não pode. Você tem que considerar a teoria dos jogos como um tópico. E exatamente porque você vai considerar a teoria dos jogos como um tópico, é importante que você cite os autores que estão citados indiretamente, diretamente nas suas referências bibliográficas. Esses doutrinadores, certo? Você tem que citar, não pode citar indiretamente. Você, em determinado momento diz, doutrinador tal desenvolveu a teoria segundo outro doutrinador. Não, a citação tem que ser direta. Então, você tem que citar John Nash, sobretudo, tá certo? Todos aqueles doutrinadores que estão relacionados à teoria dos jogos, você tem que citar os mais importantes. Um outro aspecto e que está relacionado também à teoria dos jogos, é que, na verdade, isso é uma coisa que eu sempre penso quando nós estudamos direito. Quando nós estudamos direito, nós temos uma tendência a simplificar a vida.
Quando, na verdade, a vida é muito mais complexa do que parece diante da leitura de uma norma, do que parece diante da leitura de um livro didático. Nessa relação de emprego, os jogadores não são apenas empregador e o Estado. Existe a sociedade, os consumidores, a geração futura, os outros empregados, existe toda a questão relacionada à sustentabilidade. Então, esse jogo que é um jogo muito complexo. E como é que fica, por exemplo, exatamente o direito do consumidor de ter simplificado as suas relações de consumo que interferem diretamente nas relações de trabalho? O consumidor tem direito de ter também um atendimento rápido, simples. E eu dou um exemplo para você. Algo que é muito combatido hoje são as relações de trabalho nos bancos, porque é quase tudo automatizado. E no início as pessoas eram contra, inclusive os consumidores achavam ruim porque era muito complicado você ser atendido por máquina. Hoje em dia, sobretudo para quem tem aquele banco online, é uma maravilha. E eu sei disso, engraçado, que na nossa família tem gente com gerente presencial e gente com gerente online. Minha gerente é online. Eu nunca fico na mão. Nunca. Eu estou viajando em qualquer lugar. A minha gerente, que está não sei aonde, eu não sei onde é que ela está, ela resolve meu problema imediatamente. E é só uma gerente que está em um lugar remoto para muitos clientes. Então, para mim, para a família, a minha gerente é o ideal. Certo? Então, e um outro aspecto, por isso que é tão importante considerar a ocupação como algo que dignifique não apenas o emprego, não apenas o trabalho, e considerar até a obrigação do empregador de, quando der um trabalho, dar uma ocupação para justificar dar menos trabalho ou dar um emprego com uma carga horária diferente. Até porque nós temos que mudar essa ideia do emprego como sendo aquela hora que está... Não, o emprego você vai ficar 2 horas, mas nas outras horas que você estiver em casa, você vai continuar com sua dignidade. Você vai ter o que fazer. Você vai ser feliz. E exatamente porque a tecnologia vai alterar nossas relações. Alguns empregos vão deixar de existir e outros, em relação aos empregos, não vão deixar de existir. Muitos aspectos do emprego vão deixar de existir. Eu não sei se são duas coisas diferentes. Uma coisa é a extinção daquele emprego. Outra coisa é uma extinção de aspectos de alguns empregos, que dará mais tempo e nós teremos que pensar o que fazer. E isso será inevitável pela tecnologia. Eu não tenho como, por exemplo, se hoje uma máquina pode limpar um ambiente com muita rapidez, eu não tenho como obrigar alguém a usar o que leva mais tempo, até porque é mais ecológico, até porque é mais rápido, até porque... Então, se você achar que deve ainda assim o emprego prevalecer, você tem que considerar esses outros aspectos, como interesse do consumidor, interesse à sustentabilidade ao meio ambiente saudável. Não que no final a equação não termine sendo essa, mas para chegar à conclusão de que essa será a equação, esses outros valores também têm que ser considerados na teoria dos jogos. Certo? Por fim, apenas quanto às referências bibliográficas, tem um livro que talvez fosse o caso de você acrescentar, além desses relacionados à teoria dos jogos, que é um livro que acabou de sair do Domênico de Massa, chamado O Futuro do Trabalho. Ele acabou de lançar. E eu não li, confesso que não li, mas eu vi quando ele foi lançado e eu fiquei com muita vontade de ler o livro, mas como tem relação com o seu trabalho, eu acho que é muito interessante você citar. E eu imagino que lá ele deve tratar de muitos desses dilemas. Porque eu, inclusive, penso, e eu digo para você, eu penso, e se eu não tiver mais trabalho, o que é que eu vou fazer? E se eu não tiver mais emprego, o que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer diante da mudança da relação do meu trabalho? São todos questionamentos que devem ser levados em consideração para garantir a dignidade da pessoa humana nesse cenário mercadológico. Certo? Bem, mas são só reflexões adicionais para polemizar um pouco a sua ideia, mas o seu trabalho está muito bom, como eu disse, está muito bem desenvolvido, muito organizado, começo, meio e fim, muito bem escrito. Você está de parabéns. Obrigada, professora.
Eu passarei a palavra. Obrigado, professora Raquel. Sempre muito lúcida, a professora Raquel. E problematizando questões que parecem, no primeiro momento, simples. Mas é isso mesmo, professora. A gente faz esses recortes epistemológicos e, às vezes, no recorte, corta junto pedaços da realidade, né? Para se encaixar no que a gente quer dizer. Então, mas aí a professora Raquel nos traz de volta à realidade com essas ponderações. E aí eu devolvo a palavra a Dione para que faça seus comentários sobre essas ponderações, que me parece, inclusive, motivar, talvez, reflexões futuras, né? Dione. Professora Raquel, muito obrigada pelas suas colocações. O estudo é algo fascinante, porque eu e o professor Rafael debatemos bastante, muitas ideias, né? Surgiram ideias em nossos debates, mas é impressionante como a gente não esgota, e a senhora trouxe outras perspectivas. Em nenhum momento nós falamos de ocupação, é verdade. Talvez é uma falha, mas uma falha instigante, sem dúvida alguma. Agora eu vou refletir um pouco mais sobre a questão da ocupação, que seria um terceiro momento, né? Trabalho, emprego e agora, de forma mais ampla, a ocupação. Obrigada por abrir esse horizonte. Eu realmente não havia pensado. A questão do bem-estar e da sustentabilidade, não que não tivesse sido uma decisão de não abordar, né? É que a gente foi desenvolvendo e, mais uma vez, não abarcamos tudo, né? Mas também é algo muito peculiar do trabalho. O trabalho ele envolve várias, né, temáticas, e seria, acho que, bem interessante trazer aqui para dentro do trabalho a questão da sustentabilidade, que é o máximo. Eu até dou como exemplo a nossa relação de emprego de professor, porque o professor ele pode manter o emprego, mas se o professor a cada semestre der uma matéria totalmente diferente, a manutenção de emprego é infernal. Inviável. É infernal, é porque ó, até uma maneira de constranger. Né? Então, essa manutenção tem que estar relacionada ao bem-estar. Não é qualquer trabalho, não é qualquer emprego. É a noção do emprego decente. Sim, claro. A questão da teoria dos jogos, a hora que a senhora mencionou, eu até aqui um pouquinho, porque a ideia era trazer a teoria dos jogos como o professor gosta de falar, a cereja do bolo. Mas nós fomos desenvolver tantas outras coisas que a teoria dos jogos, naquele momento, nós não aprofundamos. E daí o pecado de citar, né, ou no dizer de outras pessoas, ao invés de ir buscar a fonte originária. Isso foi um pecado efetivamente. Mas eu tenho a pretensão de me aprofundar na teoria dos jogos para aplicação nessa relação. E a senhora me trouxe aí outros jogadores que eu já estou aqui com a cabeça fervilhando de tanta ideia. Com certeza eu vou levar em consideração. Vou ver com o professor Rafael se ainda há a possibilidade de acrescer. Mas se não, pode ter certeza que no dia que eu escrever eu envio para a senhora. É um tema muito interessante. Muito interessante, instigante até. Professor Rafael. Eu não fiquei com pena de você quando a professora Raquel falou das citações à fonte, porque não é a primeira vez que você ouviu isso. Sim. Você ouviu de mim muitas vezes. Minha culpa tão grande culpa. Então a gente vai ser bem honesto com a professora Raquel. Havia uma pretensão inicial maior, professora, que foi tolhida pelo tempo. Pela realidade. O projeto original envolveu nas teorias do jogo, só que chegou o momento de defender. Chegou a hora de, vamos dizer, dar luz a essa tese. E eu disse a Dione, ou você faz um capítulo sobre isso e apresenta com profundidade, ou você abdica da ideia, e como é cara ela não abdicou, ela botou num tópico e fez assim. Bem, o que deu agora? Foi suficiente? Foi, a gente precisa reconhecer. É uma ideia cara a ela, uma ideia dela, e que ela quer desenvolver, e que eu acho que pode e deve ser mais desenvolvida a posteriori, né? Mas, assim, essa crítica da professora Raquel a gente precisa reconhecer. Você ouviu antes e, de fato, é interessante, mas está simplificada. Então, em vez de virar a cereja do bolo, ela virou, assim, algo que a gente terminou com... assim, tipo assim, eu queria ela mais. Ela virou um crocante no meio do bolo. Ela
ficou com aquele, né, aquele gosto travado de você querer mais como em festa que você, todo mundo diz que a empada tá boa, você vai lá, se servir já acabou, então tá devendo. Talvez aí, se tudo correr bem, né, fica aí para um próximo trabalho, ou um aprofundamento. A gente precisa reconhecer que a gente deve isso ao seu leitor e à professora Raquel. Obrigada. Mas feita esse meia-culpa, né? Eu estou fazendo seu nome, de certa forma, mas precisa reconhecer. Eu passo, então, a palavra à professora Ana Virgínia para suas ponderações, professora. Obrigada, Rafael. Prazer estar aqui. Refazendo a nossa banca, que foi muito divertida, inesquecível. É um prazer estar aqui com a professora Raquel. Tudo bem, Johnny. Parabéns. Há um avanço imenso em relação ao trabalho da qualificação. Isso envolve muito trabalho, eu sei, então você está de parabéns. Seu texto é muito bom, ele é fácil de ler, é um português correto, que é algo que deve ser elogiado. Há um cuidado teórico evidente, né? Você faz, principalmente nessa parte da teoria dos direitos fundamentais, realmente se destaca, e é um tema muito atual. Tá? Agora, a professora Raquel foi nas moscas. E a primeira, que vamos dizer, um bode no meio da sala e você passa ao redor dele. Eu havia falado isso na qualificação, né? Hoje ninguém consegue falar de emprego sem falar da crise do emprego. Então, há toda uma discussão no direito do trabalho sobre formas atípicas de contrato, se o direito do trabalho deve abandonar a relação de emprego como foco de proteção e tentar garantir algum tipo de proteção menor para todo tipo de trabalho, discussão. E essa discussão, acho que você tem que passar aqui em algum momento, porque senão fica muito descontextualizado da realidade. Por exemplo, na página, e eu te enviei esse meu arquivo já, tá no seu e-mail já. Página 29, né, que você começa, e aí essa questão é na página 29, 57, 69, certo? Eu sei que a reforma trabalhista atropelou todo mundo, e para quem está escrevendo sobre direito do trabalho, então eu faço essa grande ressalva. É muito difícil, porque tudo assim está em suspenso, né? Então, imagino como deve ser difícil escrever uma dissertação no meio disso. Mas há uma discussão no direito do trabalho, mesmo anterior à reforma, e não é só aqui no Brasil. Essas novas formas de trabalho, para alguns são extremamente precárias, vulneráveis, para outros uma maneira de se formalizar aqueles trabalhadores que talvez nunca consigam um emprego, certo? O que é que elas são? São a limitação desse núcleo do direito ao trabalho que você fala, que é o direito ao emprego. Você defende isso. O núcleo, você coloca aqui, o núcleo do direito ao trabalho é o direito ao emprego. É uma posição que alguns doutrinadores têm, mas outros negam, outros dizem assim, o direito ao trabalho deve abandonar isso. Então, esse pensamento eu acho que deveria constar aqui na sua dissertação para deixar o quadro completo, porque não é que é algo sem crítica à ideia, né? Eu sei que o seu fundamento é constitucional, porém, você deveria dar conhecimento a essa discussão, que é uma discussão que tem muita ligação com a realidade. E ela poderia passar, por exemplo, quando você fala em 3 momentos do trabalho intermitente. Né? Anotei aqui, página 57, página 69. Mas em nenhuma, você como se ele existe. Mas o trabalho intermitente é uma limitação ao direito ao emprego, né? Ou ela é uma forma de se ampliar a proteção a esse direito? Uma pergunta, menos como pergunta e mais para ouvir sua reflexão, certo? Que você pode facilmente colocar num parágrafo aqui, só para complementar. Né? O trabalho intermitente, o trabalho autônomo exclusivo e não eventual. Essas inovações, que não acontecem só no Brasil, certo? Mas também em outros países, como uma maneira de se tentar, você pode pensar, pode ser uma maneira de precarizar,
para quem é crítico a isso, e para quem não é crítico, como uma forma de tentar incluir quem não está conseguindo emprego. Né? Saiu hoje, estava conversando com a professora Raquel, 24 milhões de pessoas numa situação que não procuram mais, ou não encontram emprego, ou estão trabalhando menos horas do que querem, ou subutilizadas, numa situação de desalento. Essa discussão tem que estar aqui, porque senão fica, né, teórico, mas e não até teoricamente a gente tem que pensar essas questões, porque elas já estão inclusive na lei, né? Então, só para ouvir a tua reflexão mesmo, porque você estudou isso, está claro, né? Uma inovação normativa como essa, trabalho intermitente, ou esse trabalho autônomo dessa forma, é uma concretização desse direito fundamental, ou você acha que é uma limitação a esse direito fundamental ao emprego? Aí eu acho que eu faço aqui uma série de observações tópicas. Gostei que seu objetivo está bem definido, gostei que você começa a sua introdução já com seu objetivo, mas acho que há um excesso de citações diretas no texto, por vezes desnecessárias, porque a citação nem é assim muito impactante, você poderia ter colocado nas suas palavras. Na página 30, 31, do meu computador, né? Então acho que é 29, 30, você fala de um dever de trabalhar. Sim. Eu me pergunto, né, como é esse dever de trabalhar? E aqui, de novo, eu senti falta de se contextualizar dentro das discussões do direito do trabalho, que a professora Raquel também passou. Com a automação, já se considera a possibilidade até de nem haver mais trabalho suficiente. Então, há países onde se discute uma renda mínima universal, na Alemanha. Uma discussão que inclui os sindicatos, porque eles veem nisso uma forma de se ameaçar a ideia de um direito ao trabalho como algo importante até para as pessoas adquirirem a sua renda. Então, a discussão dessa renda mínima universal é de que, como as pessoas não vão ter mesmo trabalho suficiente, elas vão ter, né, o direito a uma determinada renda. Então, como é que a gente, né, pode relacionar uma coisa com a outra? Talvez você não sei o que é que você queria realmente dizer com esse dever de trabalhar, mas me chamou a atenção. Aí também, na página 35, você faz essa diferença, falando dos direitos fundamentais, capacidade de gozo, de exercício. E aí eu fiquei curiosa de você dar um exemplo relacionado ao direito ao emprego. Né? No sentido da observação da professora Raquel também, quando você está tratando de aspectos diferentes da teoria dos direitos fundamentais, buscar sempre dar o exemplo do seu tema, que é o direito ao emprego. Então, especificamente aqui, você tem um parágrafo diferenciando que é capacidade de gozo, de exercício, e aí seria interessante você puxar. Bem, no caso do direito ao emprego, isso se dá dessa forma. Você fala dos custos, né, da relação de emprego, como uma questão que seria importante para promover um emprego, mas em nenhum momento você apresenta esses custos. Então, seria interessante, até porque há divergência doutrinária em relação a esses custos. Né? Então, para o DIEESE, os custos são um, para a Fiesp são outros, né? Para alguns economistas são outros. Então, pelo menos uma nota de rodapé, tá? Jogando para... Olha, há uma discussão sobre os custos, você pode ver ali e tal. Na página 37, né, quando você fala o direito fundamental ao emprego nas constituições de outros estados, será que vale a pena você manter esse item? Você vai só colocando os artigos das constituições. E toda essa sua parte dos direitos fundamentais, ela está tão bem assim, desenvolvida de uma forma tão aprofundada, aí quando você chega aqui, talvez
Já que você tem a referência dos artigos e espalha no texto, mas esse item eu senti que ele não consegue sobreviver só. Deixa eu ver aqui mais assim que eu achei. Para ressaltar aqui na página 54. De novo, a questão, você está falando da eficácia horizontal, e eu fiquei, coloca um exemplo da eficácia horizontal, então, do que você está tratando, do direito ao emprego, mas um exemplo de puxar a análise para o tema do seu trabalho. No finalzinho do capítulo 3, o 3.2.1, que trata das formas de concretização, achei que ficou um pouco apressado. Por quê? Porque você coloca essas formas de concretização, mas não há nenhuma crítica sua. Eu vou dar como exemplo a questão da fiscalização. Você fala da fiscalização, mas relata, certo? E aí? Ela real? Funciona, não funciona? Tem algum problema? Concretiza mesmo? A gente fica sem saber, certo? E desmerece o seu trabalho, né? Aqui no comecinho, da 61, é um outro exemplo, quando você está falando da discriminação, que é um grande tema, né? Porque realmente é um grande obstáculo para esse direito ao emprego, que é tão importante para a dignidade. Hoje eu até passei para o nosso grupo um programa da OIT para promover o direito ao emprego da população, de transexuais, etc., fazendo uma formação junto com empresas. Então, acho que essa questão da discriminação, porque são tantos temas, que você passa, acaba que ela passa aqui um pouco apressada. Às vezes, Johnny, 2 parágrafos resolvem, só para desenvolver um pouco mais. Aí vai chegando no final, na parte do capítulo 4. Eu achei que, na minha leitura, eu achei que o questionamento atual ao direito ao emprego, ele deveria acontecer no capítulo 4, eu acho que na sua percepção. Aí, no capítulo 4 eu mostro essa crise, os problemas, mas eu acho que não aconteceu de uma forma suficiente, certo? E por questões que às vezes não são culpa sua. Mas, por exemplo, você fala das crises, Você fala da crise de 2008, fala da crise europeia, fala até da crise japonesa e da brasileira. Entendeu? Então, o leitor brasileiro que faz direito ao emprego, ele fica pensando, agora as pessoas são contratadas no 0 hora, um desemprego super alto e não está ali, Então, acho que, se fosse complementar, valeria um parágrafo da crise brasileira, dos índices de desemprego que já estão disponíveis há um tempo. É claro que é difícil você dizer 100%, as causalidades aí, mas a realidade é essa. São índices assustadores, uma verdadeira tragédia, que só fortalecem esse seu tema. E aí, para finalizar, a questão da teoria dos jogos. Eu tive a mesma sensação da professora Raquel. Bastava colocar ali mais um jogador para quebrar a sua conclusão, que é o outro empregador. Tem um outro empregador que você pode pensar que para ele os ganhos aumentam muito dele violar, principalmente se o competidor dele cumprir com as normas, certo? Mesmo buscando, vamos dizer, você chega numa situação ótima, tá? Aí vem um outro empregador que está competindo
e ele desestabiliza aquilo rapidamente. Né? No momento em que ele consegue utilizar o trabalho, principalmente numa situação de crise, em condições ainda piores do que aquele que está jogando já. E consegue, conforme seja o setor dele, uma situação mais competitiva. Então, aí pior ainda, entra a desterritorialização e a questão do dumping, que você cita, não conceitua, não mostra a doutrina, certo? Então, acabou que ficou ingênua a conclusão vinda da teoria dos jogos. Né? Porque a situação é bem mais complexa. Ou seja, tem muito trabalho para você fazer ainda, Johnny. O tema é maravilhoso, envolve questões que são essenciais para o direito do trabalho hoje, que começa por essa, devemos manter a nossa fé, a nossa crença no emprego ou não? É uma grande questão da regulação. Então, acho que isso pode alimentar ainda mais. Mas eu queria te ouvir só na questão do trabalho intermitente, se você acha que como é que ele se situa normativamente no nosso ordenamento diante do direito fundamental ao emprego. E, por fim, só fazer uma homenagem à sua trajetória aqui no mestrado. A Dione é uma grande professora, uma aluna muito querida, muito competente. Parabéns novamente por esse momento que você chegou. Tá bom? Dione. Professora, sempre muito obrigada. Sou extremamente grata à senhora. Pelos ensinamentos, por exemplo, enfim. Bem, a questão do trabalho intermitente, a perspectiva que foi abordada no trabalho é que ele proporcionaria o direito ao acesso ao emprego se fossem determinadas horas de não intermitência. Porque o que é que nós temos hoje na nossa legislação? A regulação do trabalho intermitente, mas não diz quanto tempo, no mínimo, ele vai ficar intermitente ou não. Eu posso ter um empregado intermitente e nunca chamá-lo. E aí eu digo que ele é empregado do mesmo jeito? Né? Não posso. Pela lei, sim. E, a meu ver, esse não seria um problema. Se for assim, se permanecer assim, ele não vai me servir para dar acesso ao emprego. No entanto, ele é uma boa ideia, se forem determinadas limitações a ele. Limitações, notadamente, de intermitência, né, de latência. Né? Porque aí sim, eu posso dizer, eu sou uma empregada intermitente, porque eu realizo trabalho em alguns momentos e em outros não. De preferência, realizando mais do que ficando em casa sem fazer nada. Mas se não for assim, como é o caso da nossa legislação que está capenga, realmente ele não vai gerar acesso ao emprego. Foi nessa perspectiva. Então, no trabalho, na perspectiva de acesso, né, de propiciar o acesso. Mas como está na nossa legislação, eu não vejo possibilidade. Talvez eu possa deixar essa minha ideia um pouco mais clara, acrescentando isso em um parágrafo. Sim? Bem, o dever de trabalhar é a professora Emília Fonseca, que ela traz no trabalho dela, professora, essa ideia, né, professora Emília Fonseca, ela determina que em outros, como é o caso da legislação europeia, como eu andei pesquisando, existe o dever de trabalhar do cidadão. Ou seja, o cidadão não pode ficar a esmo. Por quê? Porque o trabalho contribui para a economia daquele Estado. Né? Coisa que na nossa Constituição, no nosso sistema, no nosso ordenamento, não existe. O dever do trabalho. Então, nessa perspectiva, o dever de trabalhar. Tá? Ela relata no estudo dela que foi feita a proposta, mas quando da votação foi retirado o dever de trabalhar. Né? Ou seja, não é possível o Estado obrigar alguém a trabalhar. Não sei se ainda bem, aí a gente teria que refletir, né? Não, nessa perspectiva de modo algum, mas o dever de trabalhar com o intuito de fomentar a economia, de
E aí uma economia saudável, não uma economia de exploração sem uma contraprestação justa, de modo algum, né, nessa perspectiva. O dumping realmente eu mencionei uma vez, eu sei que eu mencionei e não relatei, né, não discorri, é verdade. E a questão do custo do emprego, talvez eu precisasse estudar 300 vezes a sua disciplina, porque é uma coisa que a senhora puxa muito da gente, a questão de demonstrar, né? E eu falei realmente, eu não trouxe dados concretos, nem do DIEESE, IBGE talvez, a própria Fiesp, que tem um banco de dados muito interessante quanto a esse assunto, é uma coisa que eu falei, né? E que a senhora sempre, né, indica isso nas suas aulas, né? Bem, a questão da teoria dos jogos, eu agora estou com medo. É uma ideia boa, mas eu acho que eu coloquei o embrião e deveria ter desenvolvido mais, né? Vou utilizar a mesma coisa que eu falei para a professora Raquel. Não fui a fonte originária, talvez esse seja o meu grande pecado, mas não sei, acho que a ideia, se desenvolvida melhor, se for mais lapidada, eu acho que talvez seria uma ideia interessante, né? De colocar esses outros jogadores, e vocês já me abriram essa perspectiva, esse olhar, né? Muito obrigada. Cabe a mim, na posição de orientador, fazer uns comentários finais sobre esse resultado que hoje nos é apresentado, né? Primeiro, Johnny, queria ressaltar o seu crescimento pessoal como pesquisadora desde o nosso primeiro contato. Eu acho que o que você nos apresenta hoje é uma evolução muito grande da sua compreensão, da sua maturação como pesquisadora. Lembro da primeira vez, a primeira versão do primeiro capítulo, né? E dizendo, Johnny, isso é uma via tortuosa, você não consegue chegar até o fim, porque vai e volta, aí numa volta dessa colide com a coisa já dita, problema de sistematização, e a gente foi desentortando esse caminho, e eu acho que houve uma maturação muito grande. Você ouviu aqui das professoras dizendo que a tua dissertação ela está com a leitura fluida, e isso é tão importante na ciência. Meu mesmo Popper dizendo que quando você complica demais, quando você problematiza desnecessariamente, tem alguma coisa errada. Porque a ciência deve ser simples, ela deve ser fluida. Né? Claro que existem processos complexos, problemas complexos que não são de fácil solução. Mas na medida do que a gente pode, a gente deve simplificar. O que eu falo? Definições claras, precisas, objetivas, critérios uniformes, que não entrem em contradição entre si, coerência, né, dentro das ideias apresentadas, sistematização. Eu gosto muito disso teu trabalho, me sinto em alguma parte contribuindo para isso, aquela necessidade, vamos definir com clareza, se definiu assim, mas na frente você não pode dar um exemplo que não encaixe nessa definição. Se você vem querendo elaborar uma teoria totalizante da forma de concretização, vamos explicar isso direitinho, norma A, norma B, norma C. É claro que a gente corre isso às vezes de simplificar as coisas, mas é importante dentro da ciência a gente bem definir, bem sistematizar. Achei, inclusive, se me permite, que a dissertação escrita está melhor sistematizada que a apresentação oral. Em alguns momentos eu quase disse embaixo, pula essa parte, porque isso não é o cerne, vamos para cá. Na hora de falar dos meus, vamos lá, 1, 2, 3, 4, vamos explicar um, vamos. O que eu sempre batia contigo, né? Quais são as espécies? 1, 2, 3, 4, vamos explicar um, agora dois. Essa preocupação, que às vezes é quase professoral, mas que é muito importante para quem lê, para quem está ouvindo, para entender corretamente a tua ideia. Mas o crescimento foi nítido. Eu percebi na fala da professora Raquel e da professora Ana dois pontos assim fundamentais que você precisa pensar na profundidade desse trabalho. Um diz mais respeito à colocação do problema, me parece, e outra a solução que você propõe. O que diz respeito à colocação do problema é a questão do futuro do emprego, que está muito discutida hoje, né? Eu me lembro quando você começou essa dissertação, estava essa questão da qualificação, começava como um direito fundamental ao trabalho. E aí, por uma sugestão minha, eu disse, vamos fazer um recorte. E aí, hoje ouvindo, eu pensei, será que for um recorte, uma sugestão que não foi boa? Eu penso que a sugestão ainda está válida, né, como uma opinião. Por quê? Porque talvez o emprego hoje
ainda seja a forma prioritária de trabalho, principalmente se a gente considerar quantitativamente na sociedade brasileira. Então, acho que o fato de ter essa importância quantitativa do ponto de vista da economia e do número de pessoas ocupadas nessa função justifica o recorte. Mas eu endosso a sugestão no sentido da gente contextualizar o que é que significa o emprego no cenário de hoje. Qual é o futuro do emprego? Será que ele vai acabar nesse cenário globalizado de migração dos capitais, onde as empresas antes verticalizadas agora são empresas em rede, disseminadas mundialmente, onde a ideia é criada por uma empresa, uma peça é executada por outra, a montagem vem para outra, a venda é para outra. Dentro desse cenário pulverizado, onde se a sola de sapato é produzida mais barata no país, se a direção do carro é em outro, você vai pulverizando, sem garantia de que nesse país há efetivamente emprego, ou emprego decente. Como é esse jogo, né, que às vezes é cruel? Será se a gente está falando de... Há quem diga que o emprego vai perder a prioridade como forma de trabalho. E se veja, era tão forte a ideia de trabalho igual ao emprego, né, que o contrato de emprego, tradicionalmente, em alguns dispositivos legais, é chamado contrato de trabalho, né, tamanho a identificação. Mas será que no futuro nós vamos ter mais o que? Trabalho autônomo, não subordinado? O trabalho eventual, menos focado na quantificação do trabalho pelo tempo e mais no resultado? Como é que a automação impacta nisso? Então, eu acho que essa contextualização ela é importante, né? Ela é fundamental. Fico lembrando aqui das nossas aulas de Sociedade da Informação, das previsões do professor Manuel Castells. Então, sem desmerecer a importância do emprego, eu ainda acho que foi um bom recorte, mas contextualizar esse recorte, para não dar a impressão que eu estou dizendo, olha, só tem isso. Não, isso é importante, mas em que cenário isso é importante? Como isso será importante amanhã? Claro, a gente vai fazer futurologia, mas a gente consegue, com o estudo das tendências estatísticas, fazer algumas, né, previsões, talvez algumas hipóteses. Né? Então, eu acho que há uma necessidade de aprofundamento nisso. E outra questão importante, e é essa, e eu já falei um pouco sobre isso, dessa teoria dos jogos, e teve uma palavra que a professora Ana Virginia falou que eu fiquei assim, sentido não, mas sentido na parte boa. Eu sempre estranho estar na banca como orientador, porque como eu estou doutorado assim como vocês, aí eu fico bem livre, inclusive para, né, ser malvado. Hoje eu não posso ser malvado, hoje eu tenho que ser bem bonzinho porque eu sou orientador, né? Mas sentido em que sentido? Sentido em que sentido? Eu sou melhor quando eu estou aí do lado. Assim, na banca, né, orientando ao longo, talvez eu tenha feito um bom trabalho, talvez. Mas sentido não é de triste, professor, deixa eu explicar. É sentido no sentido que eu senti, me tocou, ficou ingênuo. Porque a matéria é mais complexa, sabe? Não dá para a gente chegar e dizer, é um jogo de cooperação e o segredo está na cooperação. Na verdade, a gente pode dizer que um não tem interesse em destruir o outro, porque se destruir, acaba. Mas cooperação talvez seja... Né? A gente precisa contextualizar. Talvez seja mais assim, eu vou dar um mínimo para manter vivo. O jogo é cruel, o jogo é pesado. E num cenário globalizado, envolve, como foi dito, múltiplos atores e às vezes lances injustos, né? Lances de ética questionável. Então acho que no final você reduzir o quadro desses dois, a regra desse jogo é a cooperação, vamos nos dar as mãos e ser felizes. Tá? Mas assim, uma dissertação hoje isso é muito batido na pesquisa científica. Ela tem que ter impacto na realidade. A gente tem que tentar transformar a realidade, ou pelo menos lançar um germe de transformação. E não adianta esse germe de transformação partir de um pressuposto cor-de-rosa, um pressuposto, né? Se o cenário desse jogo cruel e talvez a atuação de determinados atores não haja espontaneamente mudança dessa regra, por uma atuação espontânea, quem é que vai mudar essa regra? Qual é a necessidade de uma intervenção? Em que grau a intervenção? Ou será se o jogo mudou e a gente precisa pensar em novas perspectivas, novas modalidades de jogar? É como se a professora Raquel, a tecnologia chegou e não adianta lutar. Né? Eu sempre conto essa história, meu pai tinha uma editora e ele um dia me disse o que a Amazon, por que a Amazon tem valor? Eles não têm parque gráfico, eles não têm estoque, eles não têm, ele não estava
consciente da ideia de uma empresa virtual, uma empresa de bits and bytes, né? Não fosse de bricks and blocks. Para ele, na concepção clássica, o valor de uma empresa é o valor do seu patrimônio material. Né? Como eu me lembro de eu mostrando no evento o que é um Kindle, eu fui mostrar ele o que é um Kindle, só 20 anos atrás. E ele disse, isso não vai funcionar nunca, porque não tem cheiro. Eu achei muito curioso. Ele não tem cheiro de nada. Quer dizer, para ele o livro era algo que tinha cheiro. Né? Ele disse, não tem cheiro, isso não vai funcionar nunca. Né? Para reduzir, hoje ele está no outro nicho de negócios, porque o Kindle dominou o Amazon e as outras empresas virtuais. E eu podia estar aqui dizendo, por exemplo, né, que o livro virtual não é uma boa ideia. Eu adoro livro virtual. Eu adoro a mágica de eu clicar um botão e o que eu quero ler está ali na mesma, que carregar uma biblioteca no bolso. E eu, de repente, quero um livro que, se eu fosse pedir materialmente, demoraria 2, 3 meses, eu pagaria uma fortuna. Né? Então, a tecnologia chega, a gente tem que se adaptar. Não adianta lutar contra ela, não adianta dizer que ela não é boa. Está lá na Constituição, que direito fundamental de proteção em face da automação. E o que é isso, né? É barrar a automação? Não pode. É tentar adaptar o trabalhador, através do aprendizado, a uma função que seja decisória, porque é isso que vale hoje. Não é mais a atividade mecânica, manual, porque a máquina vai fazer mais rápido e melhor. Mas a atividade decisória, a atividade onde onde o que é exaltado é a informação, é a capacidade de decisão. Então, assim, o jogo é mais complexo. Se você quiser ir pela teoria... E eu me lembro que, logo antes de entregar, eu disse assim, talvez seja bom abandonar isso, deixa isso para a doutora. Mas isso era caro para você, você não queria. Também não vou dizer que você estava errada, não. Agora, sim, ficou devendo. Mas isso também não é de todo ruim, porque uma tese que esgota tudo é porque não esgotou. Se ele esgotou tudo, na verdade ela não esgotou, ela falhou em algum momento e está criando uma impressão de conclusão que não existe, porque aí também Popper, que eu gosto, né, vem dizer é um caminho permanente você acha que chegou, você desconstrói e vê que tem alguma coisa nova. Então, você já tem aí um propósito, uma inquietação. Eu botei uma regra simplinha. Vamos analisar esse jogo com mais ênfase, vamos entender quais são as regras e quais são as jogadas que podem ser feitas para que esse jogo seja mais... para que ele incremente a dignidade. Você gosta tanto disso, né? Dignidade. Né? Então, está tão presente na tua... Eu que tenho uma visão, não do direito fundamental como algo bem relacionado ao texto normativo, às vezes a gente se embate, né? Mas o direito fundamental tem que estar relacionado com a dignidade. Eu digo, bem, tudo bem, eu não vou discordar, mas vamos dar uma definição objetiva, vamos para construir isso. Né? E tem uma coisa que eu fico sempre me perguntando, eu leio e não concluo nada. Disse assim, a Johnny talvez vai me ajudar a concluir. Devo dizer que também ainda não concluí. Mas é porque a questão é difícil. Você me diz assim, direito fundamental ao emprego, 2 corolários, direito ao acesso e direito à manutenção. Vamos trabalhar para incrementar um, incrementar o outro. Mas eu leio muito, Johnny, que às vezes você mexer num afeta profundamente o outro. E eu vejo isso também na doutrina, às vezes em autores europeus e de forma contraditória. Eles dizem assim, precisa flexibilizar a possibilidade de rescisão, que em alguns países europeus a rescisão é algo bem engessado. Eles dizem, não, tem que flexibilizar as possibilidades de rescisão, ou seja, diminuir multa, diminuir estabilidades, para gerar maior acesso. Há muito esse discurso, que se você engessa isso, se você engessa, se você dificulta a rescisão, você dificulta o acesso. E outros dizendo o contrário, que isso pode até ser verdade, mas você vai facilitar o acesso a empregos precários, a relações precárias, e vai afastar talvez o jovem que está entrando no mercado de trabalho, ou muitas vezes a gente vê aquele mais experiente que, por questões diversas, se tornou uma mão de obra cara, ou porque já está muito tempo na empresa. E aí esse é que é o mais ameaçado, porque vai despedido e muitas vezes não consegue uma relocação dentro. Então, como resolver isso? Quem é que está certo nessa conta? É flexibilizar mesmo a rescisão para aumentar o posto de trabalho? Onde é o ponto de equilíbrio? E será se mexer num afeta o outro? Será se tem uma proporção inversa aí? Eu não sei. Eu leio e não sei. Eu vejo estatística para todo lado e eu não consigo ler isso. E é uma coisa que me inquieta. O que a gente tem que fazer? Me inquieta por quê? Porque eu, como juiz do trabalho, me deparo com a reforma.
E assim, como é que a gente age dentro desse cenário? Nós estamos no direito do trabalho em tempos de crise. Será se convém, na interpretação do direito, flexibilizar algumas coisas para manter o núcleo e não gerar prejuízo maior, que é o aumento do desemprego? Ou não? Será que o correto mesmo é entender o núcleo da forma mais expansiva possível, como uma garantia que não pode ser aberta? Eu, como estudioso desse tema que eu gosto, e como juiz, algo que todo dia chega para eu decidir de forma pragmática, eu me encho de inquietações nesse cenário. Mas isso é bom, João, porque mostra assim, tem pano para as mangas aí para um doutorado, quem sabe, né? Então, cada passo pode ser que você seja só o primeiro passo. Bem, você quer fazer considerações finais aí, quer encerrar? Não, na verdade, eu queria pedir só uma palavra de agradecimento, mas eu acho que é mais pertinente ao final. Por favor. Então eu vou pedir para que todos se retirem para a banca deliberar e em minutos a gente está aqui. Eu declaro o resultado como aprovada e saúde e parabenizo a nova mestre, Johnny Alcântara. E lhe passo a palavra. Professor, eu devo muito desse título ao senhor, né? Muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque, como o senhor disse, o percurso e a lapidação que ele me fez foi intensa. Realmente eu cheguei uma pedrinha bruta, bruta mesmo, tirada lá da rocha, e ele me lapidou dizendo como escrever, como colocar, enfim. Ele falou embates, mas não eram embates, eram questionamentos meus e ele me dava a luz de como prosseguir. Então, eu lhe devo e muito. A admiração, como eu coloquei aí, é uma honra estar ao seu lado. A professora Ana Virginia é um exemplo como profissional, né? Eu tive a oportunidade, professor Raquel, de fazer 2 disciplinas no mesmo semestre com ela. E foi maravilhoso, porque estar com ela, ver o exemplo dela como professora e ressaltando aqui, principalmente como cidadã, né, de um consumo consciente, tudo que ela nos colocava, ela é incansável, ela vive, respira e faz mais alguma coisa de ponta cabeça com o direito do trabalho. Então, é só agradecer a oportunidade de ter estado aqui, né? A intenção realmente é retornar, talvez dando um tempo agora para respirar a família agora. Né? A gente já havia conversado um pouquinho sobre isso, mas o retorno acho que é coisa certa. E lhe agradecer a disponibilidade de estar aqui, suas palavras, suas ideias também foram muito importantes. E eu queria deixar uma lembrança para vocês, e quando vocês olhassem, vocês entendessem o significado e também lembrassem de mim, lógico. Né? Eu queria entregar uma lembrancinha que eu pedi para fazer para os senhores, mas antes eu queria explicar como tudo que eu fiz teve um propósito. Professora Ana Virginia. Eu tive o cuidado de verificar, professor Rafael, por favor, professora Raquel. Obrigada. E tem uma historinha dentro da sacolinha de como é extraída a pedra que faz parte aí. Assim como vocês, é uma preciosidade. E ela é típica do Piauí, né? Que é a opala, ela só existe no Piauí e na Austrália. Então, ela é muito peculiar do Piauí, assim como a cajuína. E eu não poderia dar nada menos do que uma joia para vocês, né? Porque é o que vocês representam para mim, na minha trajetória. Muito obrigada. Então, só agradecer a Johnny por essa lembrança tão delicada. E ela é sua, porque inclusive é do seu
seu estado, da sua terra, né? Agradecer a professora Ana Virgínia, sempre aqui uma companheira de tantas bancas e de tantos debates. Me enriqueço muito. Eu sempre conto a história, ela vai brigar comigo. Que no meu concurso era uma vaga para direito de trabalho. Aí eu estava todo animado. E quando vi o nome dela entre os inscritos, eu com um balde de água fria, digo, essa vaga já perdi. A minha sorte é que ao longo do processo abriu uma segunda vaga e eu acabei pegando, de fato, tirei o segundo lugar. Então, né, quando eu vi o nome dela, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Mas aí eu tive essa sorte, né, de estar no segundo lugar e ter aberto a segunda vaga que me permitiu ser colega dela. E agradecer à professora Raquel, fidalguinha em pessoa, né? Ela, o marido dela, meu amigo Hugo, sempre fidalgos, gentis e lúcidos, inteligentes. E a professora Raquel sempre nos honra muito com a sua presença sempre. Né? A honra de estar aqui, porque para mim realmente o mundo jurídico ele tem muitas pessoas intelectualmente muito preparadas, mas é difícil encontrar pessoas intelectualmente preparadas e espiritualmente sensíveis. É o caso do professor Rafael, da professora Ana Virgínia. Então, para mim é uma honra, um prazer enorme, assim, é uma oportunidade de engrandecimento. Obrigado, professor. É mais do que recíproco. Então, inclusive, nós só nos encontramos os três em bancos. Podia marcar outras atividades, né? De direito à desconexão. A gente até ficou de marcar. Discutir ideias em outros ambientes e outras ideias. Né, vamos marcar. Então, feito isso, declaro encerrada a sessão e parabenizando mais uma vez.